Quando você tem um propósito, um objetivo, uma meta que você quer alcançar, você precisa fazer um planejamento e através desse planejamento você precisa ter uma organização para executar esse planejamento. Como eu mantenho o físico e o foco mesmo trabalhando 12 horas por dia? Isto é um resultado de alguns anos de hábitos que eu fui criando, e este hábito não é um hábito apenas comportamental de acordar e fazer um café da manhã e fazer um cardio. Não, ele é um hábito de mental, de um exercício mental que eu faço diariamente para que eu não me desvie do objetivo que eu quero alcançar. Beleza, vamos lá. Nós temos dois pontos muito importantes para você aqui entender, que são dois pontos importantes que vão fazer com que você, se você começar a colocar em prática, você vai atingir o resultado que você almeja. Esses dois pontos, o primeiro é mental e o outro é comportamental, que eu acabei de abordar. Vamos primeiro para a parte comportamental. Comportamental, se você tem um planejamento, por exemplo, você quer atingir 10% de gordura corporal, mas você também trabalha muito porque você tem uma família que você precisa prover, você tem uma ambição de se tornar alguém na vida, você tem um papel crucial uh, nos resultados que você almeja. Ó, essa cadeira ela vai caindo, ó, olha só. Você tem esse papel, homem ou mulher, que você precisa executar na sua família, certo? Só que você não pode deixar sua saúde de lado. Você precisa realmente dar atenção para a sua saúde, porque se você não tiver saúde, você não consegue dar atenção à sua família. Sem saúde, você fica doente, se você fica doente, você morre e aí você não tem nada. Ou seja, a sua saúde e o seu bem-estar físico e mental, eles precisam ser levados em consideração. Dito isso, você vai ter que começar a fazer exercício físico. E aí você vai ter que ir atrás de um nutricionista, vai atrás de um treinador, vai fazer uma consultoria online. Inclusive eu trabalho com consultoria online, se você tem interesse, acesse no link aqui embaixo para você falar diretamente comigo e poder conhecer como funciona o meu trabalho. Mas o assunto aqui é para que você entenda que quando você quer chegar no resultado, você precisa de um direcionamento, você precisa de um planejamento. A partir do momento que você falou, eu quero chegar nos 10% de gordura, se você for um homem, mulher pode pensar 18% de gordura, 15%. Para a mulher chegar nisso, já vai ficar com um físico mais estético. Ou o homem, nos 10% também é um físico mais estético. Ele precisa de um planejamento, precisa de uma dieta, precisa de um horário fixo no dia para treinar. E você vai começar a executar isso. Horário fixo de treino, isso é fundamental. Porque se você não tiver um horário fixo, você não vai conseguir se habituar. Raras exceções, claro, nós temos exceções de pessoas que não conseguem criar uma rotina pelo fato do trabalho ser sem rotina, toda hora viajando, ou o horário muda muito, aí ela tem que se adaptar com o horário, mas não pode deixar de treinar. Mas se você consegue ter uma rotina e, por exemplo, treinar todo dia ao acordar de manhã, ou todo dia às 4 horas da tarde, ou todos os dias às 8 ou 9 horas da noite. Eu, por exemplo, treino entre 8 e 9 horas da noite, estou chegando na academia, mais ou menos nesse horário. Às vezes consegui um pouquinho mais cedo, por volta das 7, mas é sempre à noite. Então, para você criar uma rotina e um hábito que seja mais fácil de se manter e seguir, você precisa ter esse horário fixado, porque é um compromisso seu que já está na sua agenda. Você precisa encaixar isso na sua rotina como parte da sua vida. A partir do momento que você for lá, estamos falando ainda da parte comportamental. Comportamento, você tem a sua dieta, o profissional te passou a dieta. Você vai organizar, vai fazer suas compras no final de semana. Geralmente eu recomendo fazer isso no domingo. Pega o domingo, vai no mercado, já compra tudo para a semana e se der, melhor ainda, já organiza, já deixa prontas as suas refeições para a semana. E se melhor ainda, se conseguir já deixar tudo separado em marmita, glória a Deus, melhor ainda, porque você vai conseguir já, durante a semana, só pegar a refeição e comer no horário que tem que ser comido, né? O horário de ser comido. Na hora de se alimentar, você vai comer. Se não tem como, não tem espaço, não tem esse tempo,
você vai ter que preparar a comida para 3, 4 dias, deixar ela pronta na sua geladeira, e aí você só na hora de ter que sair para o trabalho, você pode de manhãzinha já preparar suas refeições e sair do trabalho. Eu faço isso, né? Quando eu venho para o consultório, já logo cedo acordo, já preparo minhas refeições ali para sair, já venho com 3, 4 marmitas de comida minha da dieta. Ou você pode também fazer isso na noite anterior de dormir. Então, antes de dormir, você já organiza suas refeições e já sai para o trabalho de manhã, já está tudo pronto, você só tem que acordar, tomar café da manhã e sair. Fica muito mais fácil de executar também. Mas, beleza, você tem ali a sua dieta, você tem ali a organização, você organizou, saiu para o trabalho e você sabe que você vai treinar 4 horas da tarde, ou sei lá, 8 horas da noite. Se você já foi para o trabalho, levou todas as refeições, você já evita o erro. Esse é o primeiro passo. Evitar o erro. Você tem que se planejar, se organizar para não ter erros. Porque se você não levar sua marmita, você vai comer no buffet, você vai comer o que tiver ali, aí alguém já te chama para comer em algum lugar, você vai, e sempre vai ter uma coisa além da dieta e você vai acabar comendo aquilo porque você ainda não conseguiu construir esse hábito aí fortalecido. Pronto. Comportamento, organização da dieta, você tem ali, você sai. É interessante você ter uma rotina matinal. Por exemplo, eu acordo e já vou logo, lavo meu rosto, já vou, passo o meu café da manhã. Eu passo o meu café, gosto de preparar o café, passou o café, gosto de tomar a minha xícara de café, eu acordo mais cedo para fazer cardio em jejum. Então eu tomo a xícara de café, passo uns 15 minutos, eu já começo a fazer meu cardio, faço entre 20 a 30 minutos de cardio em jejum, tomo meu banho e aí sim preparo meu café da manhã, faço meu café da manhã. Geralmente eu trabalho muito home office, ou seja, eu já deixo as refeições na minha casa, as minhas refeições prontas para a semana. E a cada 3, 4 dias a gente faz comida. Então eu só na hora de comer eu tiro da geladeira, peso ali meu alimento e como. Quando eu venho para o consultório, que é o caso de hoje, né? Hoje é uma sexta-feira, eu vim aqui para o consultório, tenho alguns pacientes para atender. Nesse intervalo parei para poder gravar um vídeo. Eu já saí logo de manhã, na hora de fazer meu café da manhã para comer, eu também já montei minhas marmitas. Então eu saí de casa, cheguei aqui antes das 9 horas e para poder já com a minha marmita, poder fazer meu primeiro atendimento, trouxe 3 marmitas para cá. Saindo daqui, o que eu faço? Como eu vou sair daqui por volta das 7h30 da noite, eu vou sair daqui e já vou ir direto para academia. Não vou passar em casa. Se eu passar em casa, vai demorar mais. Se eu passar em casa, pode ter chance de eu acabar ficando com preguiça de sair e não vou para academia. Então, eu já trouxe as minhas roupas, tênis, tudo da academia, porque daqui eu já vou direto para academia. Se eu passasse em casa, ia me dar preguiça, eu ia ver minha mulher, aí deita no sofá, aí lascou, né? Então você tem que evitar isso, já vai direto para lá. Se você trabalha em casa, que também é o meu caso muitas vezes, aí não tem jeito, eu tô em casa, eu já saio de casa e vou para academia, mas eu tenho aquele meu horário para cumprir para o treinamento. Então, este é um comportamento que eu criei para poder executar. Quando você vai fazendo isso dia após dia, você vai criando um hábito e cria uma disciplina em cima disso. E esse comportamento, ele se torna um hábito e pronto, ele vai embora. Mas e com relação ao mental que eu mencionei? A questão do hábito mental. Todos os dias, pessoal, eu me lembro do porquê que eu comecei. Eu lembro o porquê que eu estou em Balneário Camboriú. Por que eu decidi sair de São Paulo, perto de família, de amigos, e decidi vir para uma cidade onde eu não conhecia nada nem ninguém e começar uma nova vida. Porque eu queria evoluir, eu queria crescer. Então eu queria me desenvolver. E quando eu penso nisso, isso me faz não desistir. Isso faz com que, mesmo eu trabalhando 12 horas por dia, eu, mesmo cansado, eu mantenha fazendo o que eu faço. Diariamente eu trabalho das 8 às 8. Às vezes tem dia que eu chego a parar só às 10 horas da noite, quando é um dia assim eu não consigo nem ir para academia. Mas isso eu tento evitar isso porque a gente precisa do nosso tempo, a gente precisa treinar, a gente precisa aliviar o estresse, a gente precisa cuidar do corpo, porque também é no treinamento que eu me fortaleço para poder seguir com o meu trabalho, sendo exemplo, referência e passar isso para vocês também. Então a gente tem esse trabalho que nós fazemos. E o meu treino mental é todos os dias eu lembrar o porquê eu fiz isso. E eu trabalhar e pensar, eu consigo, eu posso e eu vou fazer isso dar certo, mesmo na dificuldade. Né? Acabei de passar por junho e julho, meses de baixa, que geralmente meses para a nossa área da nutrição
as pessoas procuram menos nutricionista, mas também aconteceram várias outras coisas. Parecia que o universo não estava conspirando pro meu lado, sabe? A gente tem momentos assim que a gente tenta algumas coisas e não dão certo, e outras coisas começam a cair e acabam, e elas se encerram, alguns ciclos se encerram, e a gente tem que entender o porquê que o que Deus e o universo está querendo nos dizer naquele momento e aprender com aquilo para pegar aquela força e continuar. Então isso é uma habilidade mental também que eu construí ao longo de anos, de que mesmo nas dificuldades, nos momentos de que não estava favorável para mim, que não era algo que eu queria, eu tive que pegar aquilo, ressignificar e direcionar para essa energia triste para colocar em outro lugar para poder atingir mais resultados. E eu falei, quando aconteceu isso comigo, eu pensei, eu vou publicar 2 vídeos por semana no YouTube. E eu estou aqui, né, gravando, e provavelmente eu vou gravar mais do que 2 vezes na semana, mas ele vai acumulando os vídeos ali para eu poder postar e ter o meu material com antecedência. E isso é uma forma minha de pegar momentos, dificuldades, estratégias que não deram certo e direcionar para um outro caminho. Ou seja, pessoal, a gente tem um objetivo, um plano que a gente tem para poder chegar no resultado. Mas você tem diversas formas de chegar naquele resultado. Ou seja, se de uma forma não der certo, você pode tentar de outra. Mas nunca desistir do centro, nunca desistir do objetivo central. E eu consigo manter meu físico e meu foco trabalhando 12 horas por dia porque eu faço aquilo que eu gosto. E eu faço aquilo que eu prego. Então, eu treino e faço dieta. Se eu não treinasse, eu não fizesse dieta, eu não serviria para ser nutricionista, treinador, coach. Eu não iria conseguir passar para os meus alunos o que é necessário fazer, porque seria uma hipocrisia. E eu não estou dizendo que eu fico o ano inteiro trincado, eu não estou dizendo que eu não erro na dieta. Claro que sim, nós temos refeições livres, tem épocas que eu estou menos focado ali com relação a ficar 150%, que às vezes acabo fazendo mais de uma refeição livre, mas eu continuo sempre me alimentando bem, sempre treinando, sempre em direção àquilo que eu me propus a fazer desde o início. Então, quando você tem ali um objetivo, que é um objetivo que você coloca, que ele não é um objetivo, digamos que palpável, tangível, é um objetivo que ele não tem fim. Por quê? Porque quando você almeja um objetivo sem fim, você não para. Porque quando você atinge um objetivo, você pergunta, e agora? O que eu faço? Então você tem que colocar a sua régua alta. Você tem que pensar, questão profissional, eu quero atingir, no meu caso, cada vez mais alunos, eu quero transformar mais vidas, eu quero impactar mais pessoas, então quanto maior a minha régua, mais difícil é para chegar lá, ou seja, eu não vou parar tão cedo. Porque talvez, dependendo do ponto e do objetivo que eu almejo, eu nunca vou chegar lá. E não é porque eu não sou capaz, mas é porque talvez simplesmente não vou chegar lá. Porque nós sabemos, tem algumas pessoas que chegam em algum objetivo pelo esforço, mas também por uma pitada de sorte, em alguns casos. E essa sorte, ela atinge para aqueles que estão preparados. Mas, é o que eu falei, a régua é alta para que eu não pare, porque se eu chegar lá eu vou falar, e agora, o que eu faço? Então a gente sempre tem que colocar a nossa régua alta. É a mesma coisa com o corpo, quando você atinge um objetivo, você tem que pensar no próximo, para que você não pare, para que você não perca aquele resultado que você obteve. Quantas pessoas que eu já vi, inclusive eu mesmo já passei por isso, de chegar no objetivo e depois perder todo aquele objetivo, todo aquele físico, todo aquele shape. Por quê? Porque não pensou além do objetivo. A pessoa não pensou que quando ela chegasse naquele corpo, o que ela faria para ela não perder aquele resultado e para que ela continuasse evoluindo. A gente só pensa naquele primeiro objetivo, mas a gente tem que pensar além. Então, agora eu estou pensando, pô, quero ter milhares, milhões de inscritos no YouTube. Milhões, vou pôr milhões de inscritos no YouTube. Cara, milhões de YouTube. Isso é uma meta muito difícil. Nem sei se vai bater milhares de inscritos, mas eu estou fazendo isso porque se eu não fizer, o que raios eu farei? Eu preciso me sentir vivo. Sem um objetivo, sem um propósito de vida, a vida não tem sentido. Se você não ter um objetivo, se você não colocar alguma coisa para você atingir e algo que seja a régua alta, você vai começar a usar drogas, você vai começar a se perder no álcool, você vai começar a perder em festas.
E a vida não deve ser isso. A vida deve ser superação, evolução pessoal. E essa evolução pessoal, ela é espiritual também. Se você está aqui para se evoluir, né? Para que existe a vida? Por que estamos vivos? A gente não sabe. A gente não tem, ninguém sabe o porquê da vida. Então, nós temos que achar um propósito e um objetivo. E é por isso que você deve trabalhar o seu comportamento e a sua mentalidade para que você consiga atingir resultados físicos, profissionais e pessoais. Nos vemos no próximo vídeo.